a 21. Livro de Salmos, capítulo 37, versículos 1 a 21. A palavra de Deus diz assim: não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva, secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Assim, habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu direito, como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso leva à prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios têm puxado da espada e têm entesado o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os que são retos no seu caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos serão quebrados. Mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe a sua palavra. Estamos vivendo circunstâncias que podem nos revoltar. Estamos vivendo num país com uma carga de impostos enorme. É um dos países no mundo que mais cobra impostos. Do que nós ganhamos, pelo menos 40% gastamos com impostos. Ah, mas eu não pago imposto de renda, eu ganho pouco. Paga sim. Tudo que você compra tem imposto embutido. O preço alto dos combustíveis não é só por causa do fornecedor e do distribuidor. O preço alto dos combustíveis é também, em grande parte, por causa da quantidade de impostos que estão embutidos ali na exploração, distribuição, comercialização dos combustíveis.
ficamos revoltados, podemos ficar revoltados com tanta corrupção que existe, com tanto roubo, e depois a conta para pagar o rombo deixado por tudo isso, essa conta é empurrada para nós, cidadãos, honestos, trabalhadores. Governantes que festejam, se regalam, vivem como verdadeiros marajás. Houve até um presidente da República que se elegeu porque adotou o bordão de caçador de marajás, e no fim ele era outro. No fim ele era o marajá dos marajás, né? Assaltou as cadernetas de poupança do país. Mas nós temos governantes que agem assim. E não são só os governantes, muitas vezes no meio do povo também. Muitas vezes no meio do povo também. Os governantes, meus irmãos, são um reflexo do que vai no coração também do povo. Eles cometem grandes desonestidades, mas muitas vezes também no meio do povo, por falta de oportunidade, as pessoas estão, às vezes, cometendo desonestidades não tão grandes. Nós vimos o Salmo aqui, menciona pessoas que, o ímpio, né, que pega emprestado e não paga, não devolve. Desonestidade não tem tamanho, não. Desonestidade é desonestidade. Roubo é roubo. Não importa quanto seja roubado. Às vezes a criança chega em casa da escola com uma borracha de apagar lápis, que não é sua, que não estava no seu material. E o papai e a mamãe às vezes não ligam, acha que aquilo é bobagem. Uma borracha? Não é? Mas aquilo também é roubo. Tão grave como os que roubam milhões. Porque ela pegou algo que não é seu. E, meus irmãos, se aquela criança não for ensinada, o que vai acontecer? Se ela não for ensinada, ela vai crescer achando que pode pegar o que é dos outros. Vai se tornar um cidadão desonesto, praticando desonestidade com as outras pessoas. E se esse cidadão tiver oportunidade, ele vai praticar desonestidades, como nós chamamos, vai praticar desonestidades grandes também. E nós olhamos para essas coisas ao nosso redor que os ímpios estão praticando e aparentemente se enriquecendo. Nós costumamos dizer na linguagem popular, entre aspas, né? Estão se dando bem. Estão se dando bem, estão materialmente, financeiramente prosperando. E como prosperam, né? Alguns desses vão para a cadeia, cumprem lá 2, 3 anos, saem e vão para o exterior, gozar do dinheiro que já mandaram para os paraísos fiscais. Mas a PF está recuperando tudo isso, a Polícia Federal está rastreando, está recuperando tudo isso. Está recuperando tudo isso, não está recuperando uma pequena parte. Como prosperam, não é? E nós olhamos para essas coisas e a nossa tendência é nos revoltarmos. E há uma advertência nesse salmo para que não tenhamos essa atitude de nos revoltarmos diante do que os ímpios praticam.
o versículo 8 diz assim: deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. O revoltar-se já é ruim, por si só. E o versículo aqui que nós acabamos de reler, ele adverte que a revolta pode nos levar a praticarmos o mal. Eles estão fazendo isso, eu vou fazer igual. Eu vou fazer igual, vou fazer a mesma coisa. Ou então, eu vou pegar esse cara. Esse cara vai ver só. Ele pegou dinheiro emprestado comigo, não pagou, ele vai ver só. Eu vou aprontar com ele, vou dar o troco. E aí aprontamos alguma coisa bem ruim com aquela outra pessoa. Não pode ser assim, né? A palavra de Deus está nos advertindo, olha, não se deixe tomar pela revolta, não se deixe tomar pela ira. Isso é ruim, tem consequências ruins. Em lugar disso, o que a palavra de Deus está dizendo que deve ser a nossa atitude? O versículo 3 diz: confia no Senhor. Confia no Senhor. O versículo 7 diz: descansa no Senhor. O descansar no Senhor não é no sentido de parar de trabalhar e tal. A situação está ruim, não adianta trabalhar mesmo, está tudo ruim. Eu agora vou descansar no Senhor. Vou parar de trabalhar e o que eu preciso para viver, Deus vai trazer na minha porta. Não é isso que ele está dizendo, não. O descansar no Senhor é no sentido de confiar nele, sabendo que tudo está sob controle. Então, vou continuar trabalhando, vou continuar levando a rotina da minha vida, trabalhando, sabendo que tudo está sob o controle de Deus. Embora os ímpios estejam aparentemente prosperando, mas eu confio que está tudo sob o controle de Deus e que Ele está cuidando de mim. É descansar no sentido de descansar o meu coração e confiar no Senhor. É isso que quer dizer. A própria palavra de Deus diz: quem não trabalha, não coma. O apóstolo Paulo falou isso, né? Lá na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo disse isso: quem não trabalha, não coma. Todos nós temos que ter uma atividade digna, honrada, que beneficie também, né, as outras pessoas, que traga benefício também para as outras pessoas. Quando eu estou trabalhando, não é só para mim. A verdade é essa, né? Seja lá qual seja a atividade que exerçamos, quando estamos exercendo essas nossas atividades, não é só para benefício pessoal, é para benefício também das outras pessoas, né? O apóstolo Paulo falou: quem não trabalha, não coma. Então é descansar nesse sentido, irmãos, de confiar no Senhor e continuar trabalhando e confiando no Senhor, com o coração tranquilo. Não deixar o coração da gente ser tomado pela revolta, pela amargura, pelo desânimo, nada disso. Confiar no Senhor. E quando nós confiamos, nós descansamos no Senhor, nós vamos desenvolver boas atitudes. A revolta produz atitudes ruins. Revolta produz atitudes ruins. Mas descansar no Senhor, confiar no Senhor, produz em nós atitudes boas. A primeira delas é fazer o bem. Quem descansa no Senhor, faz o bem. Olha aí o versículo 3, o que diz? Confia no Senhor e faz o bem. Olha o final do versículo 21 também. O justo se compadece e dá. Ao invés de ficarmos lamentando a nossa situação, a coisa está feia e tal, às vezes tem alguém bem do nosso lado que a situação está pior ainda.
e nós estamos confiando no Senhor, estamos descansando no Senhor, nós percebemos aquela pessoa numa situação tão ruim, nós vamos ajudá-la, movidos por compaixão, né? O justo se compadece e dá. Quem está descansando no Senhor também, coloca o seu prazer em Deus. Ao invés de ficar revoltado com Deus, tem gente que transfere a culpa de tudo para Deus, né? Muita coisa ruim que acontece, às vezes é culpa minha própria. Escolha errada que eu fiz. Escolha errada que eu fiz. A palavra de Deus apresenta para nós muitos princípios para nós fazermos escolhas certas. Nós oramos a Deus, o Espírito Santo de Deus nos orienta também. E às vezes nós teimosos vimos lá na Bíblia, o Espírito de Deus está nos orientando. Não, mas eu quero fazer isso. Nós temos livre-arbítrio, né? Deus respeita nosso livre-arbítrio. Aí fazemos uma escolha errada, o resultado é ruim da escolha errada. Aí, Deus, por que você deixou isso? Deus respeita nossas escolhas. Só que toda escolha tem consequência, ou boa ou ruim. Ao invés de ficarmos colocando as coisas ruins na conta de Deus, nós temos que reconhecer quando é consequência de escolha errada. E outras vezes é consequência de coisa ruim que as outras pessoas andam fazendo, como nós estávamos comentando ainda há pouco. E nós queremos jogar na responsabilidade de Deus também. Não. Nós temos que, ao invés disso, nós temos que nos deleitar no Senhor. Nós temos que colocar o nosso prazer em Deus. Nós temos que reconhecer que o que há de bom é dádiva de Deus, não é? Por isso que o versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor. Nós devemos colocar o nosso prazer nas coisas de Deus. Às vezes, como eu estava dizendo, a pessoa está revoltadinha com Deus. Às vezes a pessoa está zangada com Deus. Quer saber de uma coisa? Vou largar o freio de mão. Vou tirar o freio de mão. Vou sair solto por esse mundão aí, fazendo o que der na telha e tal. Aí o crente desaparece, passa a viver uma vida completamente errada, se joga de cabeça nos falsos e ilusórios prazeres do mundo. Não, porque eu estou revoltado. Vai se quebrar todinho com toda a revoltinha dele. Não é assim, não. Nós temos que colocar o nosso prazer em Deus. O nosso prazer tem que estar no serviço de Deus. O nosso prazer tem que estar em servirmos a Deus, em sermos dirigidos por Deus, em sermos supridos por Deus, em termos comunhão com Deus. Não há prazer maior do que a comunhão com Deus. Há um hino. Qual o maior prazer do que ouvir dizer: vem meu filho, vem me escutar. Esse é o maior prazer, é a comunhão com Deus. Esse é o verdadeiro prazer. Vida de comunhão com Deus. Deleita-te no Senhor. Quem está descansando no Senhor, coloca o seu prazer em Deus. Os prazeres que o mundo oferece são ilusórios, são destrutivos, muitos deles são passageiros.
mas esse prazer da comunhão com Deus é inesgotável e eterno. Agora, aquele que confia, aquele que descansa em Deus, também se submete a Deus. E é uma coisa muito clara, é uma coisa muito lógica. Para descansar em Deus é necessário submeter-se a Deus. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Em outras palavras, deixa Deus dirigir a sua vida. Nossa tendência é desejarmos dirigir nossas vidas, nossas decisões, tudo. Eu sou dono do meu nariz, eu tenho quase 60 anos, tenho experiência de vida. Brincadeira, eu não tenho quase 60 anos, não. Quase 59. Eu já tenho quase 70 anos, já tenho quase 80. Sou muito experiente, sei de tudo e tal. Eu dirijo minha vida, eu já sou de maior, eu já sou reservista do Exército, sei quê, trabalho, ganho meu ordenado, eu sou dono do meu nariz, então não é bem assim, não. Nós temos que nos submeter ao senhorio de Cristo, nós temos que submeter à vontade de Deus, né? A vontade de Deus está expressa na sua palavra. Aqui estão todos os princípios que nós devemos obedecer para fazermos o que Deus quer de nós. Então nós temos que permitir realmente que Deus dirija nossas vidas. Nós precisamos nos submeter a Deus. Como é que eu posso descansar em Deus? Como é que eu posso confiar em Deus se eu não estiver me submetendo a Deus? Agora, se eu estou realmente deixando Deus dirigir a minha vida, então eu posso ficar tranquilo. Eu posso realmente confiar em Deus, eu posso realmente, descansar em Deus. Outra coisa, quem descansa no Senhor tem contentamento. Versículo 16 diz assim: mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. Mais vale o pouco que o justo tem do que a riqueza de muitos ímpios. Meus irmãos, o que Deus nos dá, nós devemos estar contentes, agradecidos. Apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque tanto sei ter abundância como passar aperto. O que é isso? Contentamento. Jesus também ensinou isso, quando ele falou, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, lá em Mateus capítulo 6, e ele diz que Deus veste o lírio do campo, que amanhã seca. Deus cuida dos passarinhos, que não plantam nem colhem. E Jesus disse, quanto mais vocês que valem muito mais do que pássaros, Deus cuida de vocês. Então, o que nós temos é porque Deus está nos abençoando, Deus está sendo misericordioso conosco. Temos que estar contentes, porque temos em abundância, Deus tem nos dado em abundância, vamos ficar contentes com isso e vamos usar para ajudar quem está precisando, vamos usar na obra do Senhor, vamos usar para gerar mais empregos. Deus está nos dando abundância, vamos estar contentes com isso. Se eu tenho tido pouco, mas isso que Deus tem me proporcionado é o suficiente para eu viver, não tem faltado comida na minha
mesa. Ah, pastor, mas com essa greve de caminhoneiro está faltando carne. Mas tem ovo, fica contente. Não tem mais ovo, mas tem macarrão. Vamos ficar contentes com macarrão. Não é? Ah, pastor, lá em casa o negócio está meio feio, só tem pão de forma. Fica contente com pão de forma e me convida para ir lá comer uma fatia com você. Né? Nós temos que ter esse contentamento. É ganho honesto. Né? Nós temos que ter esse tipo de contentamento. É produto de ganho honesto. E se Deus tem me dado oportunidades de eu progredir, né? Deus tem nos dado inteligência, Deus tem nos dado braços e pernas, né? E nós podemos trabalhar, nós podemos progredir. Faça isso, progrida. Não por ambição, não por ganância, não por descontentamento, mas porque é bom, porque isso vai glorificar a Deus, é lícito. E você vai poder, em vez de ficar pensando em tudo para si, você vai poder fazer o bem, como nós vimos, confia no Senhor e faze o bem, mas esteja sempre contente com o que você tem naquele dia, naquele momento. Não está faltando. Deus não deixa faltar. E eu estou falando não só do que está na Bíblia, mas do que nós temos também experimentado, né, irmãos? Deus não deixa faltar. Apóstolo Paulo diz: tendo o que comer, tendo o que vestir, estejais com isso contentes. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa atitude de contentamento. Puxa vida, hoje eu tenho macarrão ao alho sem óleo, porque acabou o óleo. Maravilha, legal. Tenho comida. Tenho comida, que bom. Não é? Eu só tenho para vestir essa calça jeans e 2 camisetas. Legal, não estou nu. Tenho como sair de casa para trabalhar, tenho como sair de casa para ir à escola. Não é? Contentamento com aquilo que eu tenho naquele momento. A palavra de Deus ensina isso. Melhor é o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. Não fica com inveja, não. Não vou ficar com inveja, não, quando eu estiver a pé e passar o ímpio com um carrão. Ele ganhou aquele carrão fruto não de trabalho honesto, mas de desonestidade. E ele está caminhando com aquele carrão e tudo, ele está caminhando para a perdição. Então eu não tenho que ter inveja. Eu tenho que ficar agradecido porque Deus me deu 2 pernas para caminhar. Contentamento, irmãos, precisamos ter. E por último, irmãos, a atitude muito importante também de quem descansa no Senhor é a honestidade. Momentos de crise, às vezes nós somos um pouco tentados quando surgem determinadas oportunidades de praticar o ilícito. A coisa está preta, o negócio lá em casa está ruim, estou com prestação atrasada e o cartão de crédito estourado. Cuidado com o tal do cartão de crédito, irmãos. Cartão de crédito é algo que a gente precisa saber ter. Quem não sabe ter cartão de crédito, melhor cancelar, melhor nem ter cartão de crédito. Teve uns irmãos que me contaram que estavam enrolados com cartão de crédito e se esforçaram,
conseguiram pagar os cartões e, quando conseguiram zerar tudo, fizeram uma festinha particular em casa e picaram aqueles cartões todinho, nunca mais quiseram saber de cartão de crédito. É isso aí. É isso aí. Quem não sabe ter cartão de crédito, controlar bonitinho, melhor não ter. Cartão de crédito é uma coisa que a gente tem assim, quando a gente sabe ter, que é útil em emergências, é útil em determinadas ocasiões, de repente você precisa pegar um financiamento para algo que realmente precisa. Agora, ficar pagando juro de cartão de crédito, aquela bola de neve que cada vez cresce mais, e você cada vez fica mais desesperado porque não tem como pagar, porque juro de cartão de crédito não é mole. Melhor não ter. Melhor não ter. Aí você está nessa situação e tal, e os preços subindo cada vez mais, aluguel subiu também, todo enrolado com cartão de crédito e tal, surge uma oportunidade de um ilícito. Ou você pega um dinheiro emprestado, como diz aqui o versículo 21. E fala aqui que o ímpio é quem não paga o que tomou emprestado. Ah, mas a Bíblia diz que quem empresta tem que emprestar como se estivesse dando. Interessante, né? Tem gente que vai procurar a justificativa para a desonestidade até na Bíblia. O diabo tentou Jesus usando a Bíblia. E tem desonesto que vai procurar justificar sua desonestidade até na Bíblia. Aí pega um dinheiro emprestado e não paga. E às vezes nem ao menos chega para quem emprestou e diz: fulano, olha, eu não paguei por isso. Você me perdoe, assim que eu puder eu vou pagar. Às vezes nem isso. Né? E outros ilícitos, muitos outros ilícitos que são desonestidade, e que é coisa de ímpio, não de crente. Né? O versículo deixa muito claro, aqui o versículo 21, quem faz isso é ímpio. Aquele que é servo de Deus, que confia no Senhor, que descansa no Senhor, ele não faz isso. Ele é honesto. Honesto. Custe o que custar. A nossa honestidade, meus irmãos, é algo que a Bíblia ensina em vários lugares. A honestidade é um patrimônio muito grande. A honestidade é um patrimônio muito grande que uma pessoa pode ter. Então, meus irmãos, seja qual for a circunstância, seja qual for o aperto que estejamos passando, sempre temos que ser honestos, porque somos servos do Senhor e porque Ele está cuidando de nós. Nós confiamos nele, nós descansamos nele. Irmãos, descansemos no Senhor, confiemos no Senhor e vamos sempre praticar essas atitudes de quem é servo, de quem realmente está descansando no Senhor. Fazer o bem, colocar o nosso prazer em Deus, submeter-se a Deus, termos contentamento com o que temos, com o que Ele tem nos dado e sermos sempre honestos e íntegros. Que Deus nos abençoe. Vamos